Conhece? Paz, meu amor, tudo bom? Amém. Bom, saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos fazer uma oração, né, para poder dar início à nossa escolinha. Amém. Senhor Deus e Pai, nessa hora nos colocamos na Tua presença, apresentando, Senhor, em Tuas mãos esse trabalho. Te peço, Senhor, que o Senhor venha estar presente em nosso meio, que o Senhor venha nos usar, Senhor, como um canal para ministrar, Senhor, a Tua palavra no coração da Tua igreja, Pai. Abençoa cada um dos Teus servos que chegou até aqui, os que estão a caminho, Pai. E aqueles que por algum motivo não puderam estar presentes, que o Senhor também venha visitar nessa manhã, Pai. Pedimos, Senhor, que a Sua presença seja real em nossa vida e nos usa, Senhor, como um instrumento em Tuas mãos. Fica conosco, Senhor, é o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. A nossa lição hoje é a número 13 da nossa revista. E ela vai falar sobre um tema bem bacana, né? Que é sobre a inteligência ou sabedoria. Antes de dar início à leitura, eu gostaria de que os irmãos abrissem a Bíblia em Colossenses, no capítulo 13, que vai ser o nosso texto básico, né? Para a gente poder compreender aqui o que a palavra do Senhor quer nos dizer. Enquanto isso, os irmãos procurem, eu vou ler aqui Romanos, capítulo 12, versículo 2, que é o nosso versículo-chave, que diz assim: E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O objetivo da nossa lição nesta manhã é que, ao estudar ela, a gente possa ter condição de desenvolver uma mente santa, né? Uma mente sã, uma mente pura, né? Uma mente que vai nos ajudar a conduzir para uma vida cristã mais reta, né? Perante ao Senhor. Pode passar, por favor? Vamos lá. Inteligência ou sabedoria, né? Então, vamos lá. O intuito da lição nessa manhã é conscientizar da importância de empregar a mente de maneira a agradar a Deus, pedir a Deus discernimento e sabedoria a fim de renovar a mente e buscar transformação de vida por meio da renovação da mente. Amém. Mas, antes de iniciar, eu queria deixar aqui para os irmãos poderem ter a ideia do que quer dizer cada palavra, né? Porque elas aparentemente são a mesma coisa, mas não são, né? Aqui a palavra inteligência, ela quer dizer que é a capacidade de entender, de pensar, de raciocinar, capacidade de resolver situações novas com rapidez e com êxito. Ou seja, a inteligência, ela é algo prático, né? É algo que você vai estimular. Você não precisa nascer inteligente. Na verdade, acho que ninguém nasce sabendo nada, né? Nossa vida inicial ali é do zero, a gente tem que aprender até a mamar, né? Então, a inteligência, ela é atingida através do conhecimento, através da informação. Então, é algo estimulado. Então, no mundo aí circular, dentro da psicologia, existem alguns tipos de inteligência. Antigamente,
pessoal aplicava alguns exames para definir o quão uma pessoa era inteligente em relação da outra através do QI. Só que com os estudos eles puderam entender que a pessoa, existem 7 tipos de inteligência e cada um pode ter a sua inteligência. Eu ter aptidão em uma situação não me define ser ignorante, burra em outra situação. É como uma criança na escola, né? Ela pode ter mais facilidade em aprender o português, outra pode ter mais facilidade em aprender matemática, outro consegue se desenvolver, se desenrolar com o computador, outro com esporte, né, na educação física. Então, isso não define que uma criança é mais inteligente que a outra, que um ser humano é mais inteligente que o outro, mas que cada um tem a sua facilidade em aprender ou desenvolver algo que lhe chame mais atenção, né? No caso, um dom. Então, a gente entende que a inteligência ela pode ser estimulada, porque a criança, não sendo boa em português, sendo boa em matemática, se ela se dedicar como ela tem mais facilidade em aprender a matemática, se ela passar a estudar mais o português, ela passa a ser boa também em português. Então, o que a gente entende? Que a inteligência ela é algo objetivo, né? Ela pode ser estimulada. Eu posso não saber de um assunto, mas se eu for lá buscar conhecimento, buscar na internet o que significa, eu posso aprender, né? Eu posso entender também daquele assunto. E a sabedoria é algo relacionado mais a atitudes, né? Ela quer dizer prudência, juízo, discernimento adquirido pelas experiências de vida. Então, quando a gente observa alguém mais velho, a gente logo imagina que é uma pessoa sábia pelos caminhos da vida que a pessoa passou, né? Então, a sabedoria é aquilo que você vai fazer com o que você adquiriu com a inteligência, né? Qual caminho que você vai trilhar, o que você vai fazer com o que você adquiriu na inteligência. Existem na vida pessoas que são analfabetas e são sábias, como também existem pessoas que são inteligentes e que são tolas, né? A gente vê aí quantos filósofos, quantas pessoas que ministram cursos, treinamentos, que têm muito conhecimento, mas o seu conhecimento não foi, não atingiu o limite lá da sua fé para ele acreditar em Deus, né? Existem tantos filósofos com tanta conhecimento, com tanta inteligência, mas que não acreditam em Deus, né? Então, assim, existem sim na vida pessoas que são analfabetas, que não conhecem as letras, mas que são sábias, né, no seu traçar aí da vida, como também existem pessoas inteligentes e que acabam sendo tolas, né? Que acabam tomando atitudes que não condizem com tudo aquilo que ela tem na mente, traz na mente. Então, dentro da palavra do Senhor, a gente vai encontrar alguns homens, né? Que foram sábios. A exemplo disso foi Salomão, né? Que lá no livro dos Reis vai contar que quando Deus apareceu para ele através de um sonho e pediu para que ele escolhesse qualquer coisa que o Senhor daria a ele, para ele poder reinar, né? Então Salomão, ele poderia ter escolhido qualquer coisa. Ele poderia ter escolhido prevalecer sobre os inimigos, que ele fosse invencível nas guerras. Ele poderia escolher todas as riquezas do mundo, todas as honras, mas ele simplesmente escolheu a sabedoria. Ele pediu ao Senhor a sabedoria para que pudesse conduzir ao povo de uma maneira correta e que agradasse ao Senhor. Diante dessa escolha, o que Deus fez? Deus acrescentou a ele todas essas outras coisas, né? Por ele ter priorizado o temor
do Senhor, que é a sabedoria, Deus acrescentou à vida dele todas essas outras coisas. Ele foi o homem mais sábio que existiu naquela época e depois foi o rei que foi mais honrado e muito próspero, muito rico. Porém, Salomão também teve algumas escolhas erradas, que não foram tão inteligentes, que é onde a gente vai ver lá em Eclesiastes, né? Que ele chega à conclusão que você viver uma vida do jeito que lhe agrada, que lhe traz prazer, não passa de vaidade, né? Então, nessa lição hoje, né, a nossa intenção, nosso intuito é que Deus possa abrir a nossa mente, né? Para que a gente possa ser conduzido, ser guiado pelo Espírito Santo, que Ele venha trazer à luz aquilo que não agrada a Ele, para que a gente possa corrigir em tempo, para poder agradar ao Senhor. Outro exemplo que eu queria deixar aqui de sabedoria para os irmãos, que é o exemplo do próprio Cristo, né? Que ele andava com vários tipos de pessoas dessa vida, pessoas que eram excluídas das sociedades, porque à vista da sociedade eram pecadores, eram ladrões, salteadores, não tinham uma vida de acordo com o que a sociedade esperava que eles tivessem. E os discípulos andando com Cristo, eles tiveram um grande exemplo de como a gente pode responder às necessidades dessa vida, atender às necessidades dessa vida de uma maneira sábia, sem se contaminar, sendo um exemplo, sendo um modelo para que as pessoas olhem e procurem se arrepender, procurem voltar ao caminho, voltar ao Senhor. Então é um exemplo muito claro para a gente, né? Que é um modelo de sabedoria. Amém? Passa, por favor. Aqui, eu não sei se está... Não, dá para ver bem. Eu fiz aqui um quadro, né? Uma sugestão aqui da revista, que fala de algumas atitudes. Depois eu compartilho como uma imagem para os irmãos lá no grupo, que são algumas atitudes que em Provérbios, né, Salomão vai deixar para a gente poder observar, que são atitudes que não são apenas inteligentes, mas também são atitudes de sabedoria. Então, depois eu compartilho com os irmãos, e os irmãos façam esse exercício, né, para a interpretação de cada um, o que cada frase aí significa na aplicação pessoal da vida dos irmãos. Se os irmãos consideram que é uma atitude inteligente ou uma atitude sábia, tá bom? Aí a gente deixa como exercício, depois a gente vai conversando no decorrer da semana. Então, vamos lá. O título dessa lição não é simplesmente uma coisa ou outra. Convidamos os alunos que estudam essa revista a pensar nessas duas palavras como parceiras na caracterização da personalidade cristã. A inteligência é subjetiva, aquilo que existe unicamente na mente. A sabedoria é objetiva, o que é real, concreto. A sabedoria é a finalidade da inteligência. Podemos até dizer que a inteligência é científica e a sabedoria é prática. Salomão trouxe a inteligência para a objetividade nos conselhos que deu no livro de Provérbios, que são esses conselhos que está dentro desse quadro, tá bom, irmãos? Esses dois aspectos de nossa vida, inteligência e sabedoria, estão muito relacionados. É no desenvolvimento harmônico desses dois poderes que vem a nossa plena felicidade. Então, aqui a gente consegue compreender, mais uma vez, né, que a inteligência é algo estimulado, a sabedoria é algo prático, e a sacada nessa manhã é a gente criar uma harmonia entre esses dois campos, para que a nossa vida ela seja plena, né, e a gente possa encontrar essa felicidade.
Amém? O próximo, por favor. Vamos lá. A mente humana é um tesouro inestimável e por isso ela deve ser desenvolvida, deve ser preservada e deve ser examinada. Alguém consegue aqui participar, né? Alguém consegue dizer por que a mente ela é um tesouro inestimável? Por que é um tesouro tão especial? Eu acredito que o organismo, o órgão, o sistema mais complexo que a gente conhece, né? Até hoje, a coisa mais enigmática, ninguém consegue entender 100% como ele funciona e qual é a capacidade máxima que atingir. Exatamente. O cérebro, né? Ele é como se fosse o segundo coração ou o primeiro, né? Que eu digo que todo o nosso corpo ele funciona exatamente por conta do cérebro, né? E uma pessoa ela pode sofrer um acidente e ficar vegetando em cima de uma cama. E os médicos, eles só desligam os aparelhos, né, se a família permitir, se o cérebro parar de funcionar. Ou seja, o corpo pode não responder, mas enquanto tiver vida dentro do cérebro, a vida, não a morte, não tem como eles contestar o óbito daquela pessoa. E além disso, é na mente que vem todas as emoções, né? Os sentimentos. A gente fala que sente com o coração, mas na verdade é o nosso cérebro que emana todas as emoções para o nosso corpo. É ele que faz funcionar tudo em nosso corpo. E a gente precisa cuidar muito da nossa mente. A gente precisa observar o que a gente vem guardando dentro da nossa mente, né? O que a gente vem consumindo de informações, porque isso também vai responder no nosso corpo, porque se a nossa mente, se a nossa cabeça ela for sã, ela for pura, o nosso corpo vai corresponder, vai ser saudável e os nossos caminhos serão retos, né? Então, por isso que a mente, ela é um tesouro e a gente vai aprender nessa manhã como que a gente deve desenvolver ela, né? E preservar e também examinar para que a gente possa ser homens sábios, mulheres sábias perante o Senhor. Um pouquinho. Vou ler aqui para os irmãos o tópico 1, tá bom? A mente humana é um dos tesouros mais preciosos. Às vezes, achamos-nos pobres, sendo possuidores de um corpo tão maravilhoso e de uma mente capaz das mais elevadas realizações. Somos ricos, riquíssimos mesmo. Temos uma riqueza que não se conta em dinheiro, mesmo porque ultrapassa o que o dinheiro pode comprar. Temos a memória como uma atividade da mente. Por ela, armazenamos uma multidão de fatos que podem enriquecer a nossa vida. Jeremias diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E Salomão adverte aos jovens: lembre-se do seu Criador nos dias da tua mocidade. Memorizar é lembrar, e lembrar são duas funções da mente que tornam um homem sábio para a vida. Aqui, irmãos, a gente observa que a mente, como eu falei, a mente é um tesouro muito precioso e uma forma da gente poder estimular ela é através da memorização. E um exercício prático que a gente pode aplicar na nossa vida para ajudar, né, a preservar a nossa mente, que a nossa mente possa trabalhar dia após dia, a memorização de versículos, né? É um exercício muito bacana. A gente pode memorizar aí versículos curtos, como também podemos memorizar capítulos, né? Por exemplo, o Salmo 91, eu tenho certeza aqui que algumas irmãs, alguns conseguem recitar o Salmo 91.
E trazer, né, guardar na nossa mente, no nosso coração, aquilo que é bom, né, aquilo que é saudável. O salmista vai dizer lá em Salmo 103, no capítulo 2, dizendo assim, ó: bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. Né? Que a gente possa se lembrar de tudo que Deus faz na nossa vida, né? Dos livramentos, das curas, de ter nos tirado do lamaçal do pecado, de ter resgatado, restaurado as nossas vidas. É bom a gente fazer isso sempre, porque isso vai ajudar a nossa memória a estar trabalhando todos os dias. Lamentações 3:21 também fala: lembro-me também do que pode me dar esperança. Né? É se lembrar que diante de qualquer adversidade, nós temos um Deus que pode, se for da vontade dele, ele pode fazer um milagre na nossa vida. Ele pode restaurar a nossa vida. E isso nos dá esperança, né? É trazer na memória que um dia, tudo isso aqui, né, na terra vai passar. E um dia nós estaremos no céu, né, face a face com Deus. Então isso dá esperança para a gente, dá o desejo de permanecer fiel ao Senhor, para que um dia a gente possa viver esse momento junto com o nosso Deus. E também um bom versículo ali para os jovens, né, que o pregador, né, ele vai falar: lembre-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. O que é isso? O jovem costuma, né, viver a vida arriscadamente, né? Jovem gosta de curtir a vida, mas Deus um dia vai pedir conta, e toda atitude que ele tem, que o jovem tem, um dia ela vai ser cobrada, seja ela boa, seja ela ruim, né? Tudo que a gente planta nessa vida, a gente colhe. E é isso que o pregador quer dizer, né? Lembra do seu Senhor, lembra de Deus nos dias da tua mocidade, né? No momento da sua escolha, né? No momento das decisões, lembre-se que existe um Deus que você vai prestar conta, né, do que você está fazendo. E como aplicação, eu deixo aqui para os irmãos, né, um exercício, que os irmãos exercitem a mente, memorizando, né, memorizando versículos, memorizando a Bíblia, e lembrando sempre das coisas de Deus. Isso vai deixar a nossa mente mais ativa. Amém? Vamos lá para o tópico 2. Vamos lá. Alguém quer ler para me ajudar um pouquinho? Vamos lá, irmã Silvana? Não? Irmã Maria? O tópico 2. A mente humana deve ser desenvolvida. Nossa obrigação é desenvolver a mente, visto que ela tem capacidade incalculável de expressão. O crente que não procura crescer mentalmente, adquirir conhecimento, educar-se e preparar-se para um serviço maior no reino de Deus, está pecando contra uma das mais gloriosas oportunidades que o Senhor nos dá: o trabalho de Deus entre mentes vigorosas e bem treinadas. Vejamos como Paulo coloca em questão essa questão de preparo. Procura apresentar-te a Deus aprovado como Deus que não tem de que se envergonhar. Maneja bem a palavra da verdade. Amém. Deus abençoe. Irmãos, por que a mente humana ela deve ser desenvolvida? Exato. Ela precisa ser desenvolvida, porque senão ela para, né? Ela atrofia. Se você, um exemplo, né? A gente costuma fazer uma caminhada, né, diariamente, para poder ter mais disposição. Se a gente para de fazer esse exercício físico, a gente fica o quê? Sedentário,
né? Não tem energia, não tem disposição. Da mesma forma é a nossa mente. Ela precisa ser exercitada, ela precisa ser desenvolvida, senão ela vai ser atrofiada. E hoje a gente tem algo muito presente, que é o Alzheimer, né? A gente conhece muitas pessoas que estão tendo, né, essa doença, essa enfermidade tem manifestado na vida das pessoas, e uma forma da gente evitar é trabalhar ela, né? E como a gente pode trabalhar ela? A gente pode ler, né, ler a Bíblia. Existem vários tipos de modelos de Bíblias, né, desde Bíblia cronológica, que mostre a história de acordo com a linha do tempo em que aconteceram as histórias. Existem planos de leitura, né, sempre disponível. Então a gente pode desenvolver a nossa mente observando, lendo a palavra do Senhor. Existem os joguinhos, né, no celular, os joguinhos bíblicos, caça-palavras, que também são bons, que vai estar trabalhando a nossa mente. Tem a memorização de versículos, né, que eu falei um pouquinho lá atrás. Tem a questão de participar de gincana, maratonas, porque vai fazer a gente estudar o livro, né, a gente se empenhar, né, então tudo isso vai estar trabalhando a nossa mente. Tem a questão dos estudos bíblicos, né, tem a EBD, tem os estudos bíblicos que a gente faz durante a semana, né, que é online. Tudo isso vai estar trabalhando na nossa mente, vai estar desenvolvendo na nossa mente. E a questão da meditação. Um versículo muito importante que foi citado aqui na revista foi o que Paulo deixou, né, para Timóteo. Procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, o que é esse manejo da palavra da verdade, que é a Bíblia? Como que a gente consegue manejar essa palavra? É estudando a Bíblia, né? É observando a Bíblia. Então, foi um conselho que Paulo deixou, que seria muito bom aplicarmos para a nossa vida, né? Que a gente venha procurar se apresentar a Deus aprovado, né, sabendo manusear a Bíblia, sabendo estudar a Bíblia. Além disso, o cristão, ele deve estar sempre procurando, né, se desenvolver. Não só consumir, né, mas também estudar para poder gerar discípulos, né, para passar para o outro, né? Não precisa ser o pregador, mas no nosso dia a dia a gente pode estar passando, né, ensinando o evangelho para um amigo, para alguém que a gente conheça no ônibus, no trabalho, né? Então é esse ensino que Paulo deixa para gente, né, para gente procurar a meditar nas Escrituras, né, a estudar a Bíblia. Então, vamos lá. Tópico 3. A mente humana deve ser preservada. Vamos lá. Precisamos tomar muito cuidado para que a nossa mente não seja assaltada com coisas nocivas ao caráter e à moral cristã. A mente deve dominar o corpo e não o corpo dominar a mente. O corpo é servo da mente e não o Senhor. Sansão deixou-se dominar por Dalila. Aos poucos foi cedendo terreno, até que se viu derrotado nas mãos do inimigo. Não apenas dele, mas inimigo implacável do povo de Deus. O salmista diz: um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas cachoeiras. Há um ditado muito conhecido que diz: não podemos evitar que um pássaro voe sobre a nossa cabeça, mas podemos impedir que ele faça ali o seu ninho. Prestemos bem atenção nas seguintes frases de Paulo: pense nas coisas lá do alto, mas não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. E mais,
tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. É incrível como na palavra do Senhor a gente consegue encontrar os conselhos, né, de mudança de vida. A gente não sabe como guardar a nossa mente, como guardar o nosso caminho da perversidade do mundo. A palavra do Senhor deixa aqui bem claro, né? Que é só você pensar no que é puro, no que é verdadeiro, no que é santo. Se alguma coisa louva o nome do Senhor, é nisso que você deve pensar. E a partir do momento que você consagra sua mente, né, pensa nas coisas de Deus, você passa a não ter mais tempo de ficar pensando nas coisas vãs dessa vida. Isso tem me ajudado bastante, me ajudou bastante do tempo que eu voltei, né, para a casa do Senhor, porque eu gastava muito tempo com coisas vãs, sabe, com rede social, eu gastava muito tempo. Isso eu vi que não ia me ajudar a permanecer, né? Que eu precisava mudar muitas coisas na minha vida, muitas atitudes em minha vida, e que isso eu estava só gastando um tempo. E quanto mais eu lia a palavra, quanto mais eu fazia algo mais voltado para o Senhor, isso ia reacendendo a chama em mim, sabe? Ia me dando mais gás, mais vontade de prevalecer. E foi muito importante nesse momento de retorno meu, porque foi bem quando começou os estudos bíblicos, né, que a gente faz online. Isso me ajudou bastante, porque eram lançados desafios lá no grupo, e eu falei assim, não, eu tinha um compromisso, né? Toda segunda, toda terça, eu tinha um compromisso de estar estudando a palavra com os irmãos, e eu tinha exercícios para entregar na próxima aula, então isso me ajudou bastante, né? Então fica também aí como um exercício, um conselho, né? Que a gente venha guardar a nossa mente em Deus, né? Pensar nas coisas do alto. Se existe alguma coisa que glorifica ao Senhor, que louva o nome do Senhor, é nisso que a gente precisa focar, é nisso que a gente precisa colocar, né, o nosso coração, a nossa mente, né? E para poder se desprendendo dessas coisas vãs da vida que vão nos afastando do Senhor. Amém? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu só vou pular que é muito verdadeiro esse exercício dos livros, porque a relação entre eles é uma relação muito completa. Na verdade, o nosso corpo acaba seguindo o que a mente pensa. Né? Não dá para você, como diz lá o Filipenses, pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já está escrito que a vossa vida está em Cristo em Deus. E aí o Colossenses vai dizer finalmente, irmão, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for amável, de boa fama, e se houver alguma coisa excelente, digno, de louvor, pensem nessas coisas. Então, é um complemento. Não dá para a cabeça estar pensando uma coisa e o seu corpo fazer outra. Sim. Né? Então, essa é a necessidade de preservar, que é isso que nós estamos falando, a preservação da mente. Preservar a mente pensando em boas coisas, essas coisas que glorificam, que dignificam a Deus e que são essenciais à vida cristã, é uma prática importante, essencial para nós, porque senão a gente vai se tornar esquizofrênico. Vai ter uma mente sadia com um corpo ruim. Como a esquizofrenia, uma cabeça grande com um corpo pequeno. Então, um crente esquizofrênico é um crente que não preserva a mente, que não pensa em boas coisas. Por isso que a gente vê muitas práticas de vida cristã, muitos cristãos que são essencialmente inteligentes, mas não tem sabedoria. Que aí é a coisa da prática. Né? E
estão pensando até às vezes coisas, têm uma sabedoria, de inteligência, mas não praticam. Então a relação, realmente, na preservação da mente, tem que preservar ela pensando em boas coisas, então você não tem como, na minha cabeça assim, não existe como uma pessoa pensar uma coisa e fazer outra. Normalmente você vai fazer o que você pensa. E se a palavra de Deus também diz que a boca fala do que está cheio do coração. Então essa relação a gente vai entendendo que ela é uma relação muito íntima. Primeiro ele internaliza, depois verbaliza. Só que em tese, no pensamento de Jesus, essa coisa já aconteceu. Já aconteceu aonde? Ela já aconteceu na mente. Então, e aí ele vai seguir, a gente vai pensar outras coisas, quando ele diz que aquele que já pensou no adultério do seu coração já pecou. Por quê? Porque na mente de Jesus, o ensinamento é que na mente aquilo já é uma realidade. O ato nada mais foi do que alguma coisa que já foi premeditado. Então o corpo vai acabar em algum momento praticando aquilo que você pensou. Exatamente. E é fazendo isso que a gente vai conseguir a renovação da mente, né? Que Paulo deixa para Romanos. Não tem como uma pessoa que encontra Cristo permanecer, ficar do mesmo jeito. Não tem como. A vida dela passa a ser transformada através disso, né? E é nisso que a gente vai encontrar a renovação da mente, né? E também o Espírito Santo, ele atua, né? Ele vai ministrando na nossa mente, ele vai, é o Espírito da sabedoria de Deus, né? Quando a gente tem encontro com Cristo, encontro com o Espírito Santo, isso provoca na nossa vida essa renovação. Então é mudança de vida, é transformação, é mudança de atitude, né? Quem roubava não rouba mais, não tem como, né? Não tem como, o caráter cristão não deixa. O Espírito Santo vai estar ali todos os dias soprando no ouvido. Não pode, não, é pecado, né? Vai desagradar ao Senhor. Então é isso, a renovação da mente que Paulo fala é exatamente sobre isso, né? Quanto mais você pensa nas coisas de cima, a sua vida é transformada, a sua mente ela é renovada. Amém? Vamos seguir então aqui para o tópico 4, que fala: a mente humana deve ser examinada. Diz assim: o salmista pede: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, versículo 23 e 24. Não será um teste de inteligência que levará o homem à metanoia, mudança de mente, mas a ação do Espírito Santo. É o que nós acabamos de falar aqui. Não é um teste, né, que vai fazer o homem mudar a mente dele, né? A metanoia, ela quer dizer isso, mudança de mente, né? Mudança de atitude, mas a ação do Espírito Santo em prescrutar o interior da alma humana, convencendo-o do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então é função do Espírito Santo convencer o homem do erro, convencer que o homem precisa se converter dos maus caminhos, né? Convencer o homem da justiça de Deus, que tudo que ele fizer aqui, ele vai ter que prestar conta. Tudo é lícito, mas nem tudo convém, e de tudo a gente vai ter que prestar contas, né? Então é isso que o Espírito Santo faz na nossa vida. Ele nos convence do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Quando Paulo fala aos Coríntios sobre a ceia do Senhor, adverte que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. O autoexame é de suma importância na vida espiritual. O salmista ele fala, né, deixa claro: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sondar é estudar
é estudar o que se passa dentro do seu interior, o que passa no seu íntimo. E é isso que o salmista pede para Deus. Senhor, me examine, me esquadrinhe, vê se tem em mim alguma coisa errada que eu, humano, não estou conseguindo enxergar. Me mostra, Senhor, para que eu possa corrigir a tempo, para ser guiado pelo caminho que leve ao encontro de Deus. E na nossa vida é isso que a gente precisa fazer, é nos examinar, né? Não só no dia da ceia, não só chegar aqui no dia da ceia e examinar o que tem feito, não, mas ser uma prática diária, sabe? A gente sempre fala de praticar a gratidão, mas também fazer um autoexame, né? Às vezes a gente tem alguma atitude que depois a gente para pensar, poxa, eu não deveria ter tomado essa ação. Pedir para o Senhor nos dar esse autocontrole, dar essa inteligência, né, emocional para a gente poder lidar com as nossas emoções. E se a gente passar a fazer esse autoexame diariamente, eu acredito que a gente vai conseguir sim atingir uma vida espiritual assim mais elevada, sabe? Manter uma vida cristã mais condizente com o que Deus quer de nós, né? Então, a aplicação purifique a mente com a prática da oração e dos cânticos espirituais, né? Então, ore a Deus, né, diariamente, pedindo para que o Senhor revele para nós, nos nossos caminhos, nas nossas práticas, aquilo que não tem agradado o Senhor, para que a gente possa agradar a Ele, né? Para que a gente possa ser fiel ao Senhor. Pessoal, por favor. Aqui a gente já está encerrando, né? E tem aqui algumas dicas, né? Que também eu vou depois salvar como imagem e compartilhar com os irmãos. O que fazer para que com inteligência eu alcance a sabedoria. Então a gente aprendeu que a gente pode usar a Bíblia para desenvolver a nossa capacidade de memorização, que é decorando os versículos, né? Decorando alguns capítulos. A gente pode usar a Bíblia para desenvolver a mente, estudando, se aprofundando na palavra. A gente pode usar a Bíblia para ter uma mente preservada do que é nocivo, ou seja, pensar nas coisas de Deus, meditar na palavra, ganhar tempo, né? Nem gastar tempo, é ganhar tempo pensando nas coisas de cima, nas coisas que edificam a nossa vida, que edificam a nossa casa, que vão nos ajudar a colaborar também com a edificação da nossa casa, dos nossos familiares, né? E também como usar a Bíblia para fazer um exame da mente, né? Usar a Bíblia para que a gente possa se autoexaminar, né? Corrigir a rota, voltar aos caminhos do Senhor. E para concluir, a gente vê aqui alguns homens que se prepararam, né? Que foram chamados, mas que se prepararam para poder executar a obra. Um pouquinho antes, eu esqueci desse slide, que ele vai falar assim, como exercer um ministério com inteligência e sabedoria, né? Que é o intuito da revista, isso, né? Para a gente aprender como melhorar, né? Como desempenhar a nossa mordomia, a nossa função na casa do Senhor. E ele aqui, como que você pode exercer seu ministério sendo inteligente? Sendo inteligente é saber que sempre precisamos aprender mais, né? Meio que óbvio. Então, assim, a gente já tem a sacada que como cristão a gente deve procurar o desenvolvimento, né, do estudo da palavra. A gente não pode ficar parado. A gente tem que estar se desenvolvendo. Então, sendo inteligente, a gente sabe que todos os dias a gente precisa aprender mais. E sendo sábio é utilizar o conhecimento que a gente adquiriu estudando para o ministério.
Ou seja, a gente precisa estudar a palavra, precisa aprender mais da palavra, sabendo que no dia a dia a gente tem a função de pregar o evangelho para toda a criatura. Essa é a função do cristão, né? É fazer discípulos para o reino de Deus. E na nossa caminhada vão vir pessoas de diversas situações, de diversas idades. Então a gente precisa estar preparado para poder alcançar toda essa demanda, todo esse tipo de gente, né? Então que o Senhor venha nos usar, né? Através da inteligência, né? Que cada um tem, que a gente possa entregar ao Senhor para que Ele possa usar a nossa vida e dessa forma a gente está executando a sabedoria. Amém? A sabedoria de Deus. E no próximo slide ele vai falar aqui que Moisés, Isaías, Daniel e Paulo, eles tiveram seu chamado. Só que se a gente for analisar na vida deles, eles tiveram o tempo do preparo. Então assim, Moisés, ele passou um tempo dentro lá da casa do faraó, aprendendo, né, sobre a ciência, aprendendo para poder lidar lá na frente com as pessoas que ele teria que convencer a liberar o povo de Deus, né? Então ele teve que passar por um tempo dentro daquela conviver com aquela cultura, mesmo ele não sendo ali, ele teve que passar um tempo observando, aprendendo as coisas da ciência, a cultura egípcia, para depois poder desenvolver, desempenhar o chamado dele. Da mesma forma, Isaías, né, Daniel, que ficou um tempo lá dentro do palácio, né, na época que o povo de Deus foi exilado na Babilônia. Então ele teve que passar um tempo dentro do palácio, e ele foi muito sábio, muito inteligente, porque ele chegou de uma forma, e quando eles voltaram para a terra, Daniel já estava como se fosse um conselheiro, né? Então assim, ele foi passando por estágios ali dentro, ele teve que aprender da cultura para poder debater com eles, né? E mesmo assim ele foi sábio, porque ele não se contaminou com as coisas, né, com as práticas dele, ele manteve o seu coração temente ao Senhor. E da mesma forma Paulo, né, que aprendeu com, não vou me lembrar do nome, Gamaliel, que foi um grande professor naquela época, né? Então Paulo aprendeu com um grande mestre, né, a cultura judaica, né? E então a gente vê que esses homens, eles tiveram o chamado deles, mas para eles exercitarem os chamados, eles tiveram que passar pelo tempo de preparo, que é o que a gente faz aqui, né? A gente passa pelo tempo de preparo. Estudar a palavra do Senhor é se preparar para o que o Senhor tem para a nossa vida lá na frente. E o poder de Deus, ele opera sobre os cérebros bem equipados para os ministérios que lhes foram confiados. Então, assim, a gente cresce no conhecimento e na graça de Deus, né? A palavra do Senhor nos ensina a crescer na graça e no conhecimento. Então, o que a gente pode fazer? É buscar o conhecimento, né? Buscar a graça de Deus, e a graça ela vai manifestar, né? Ela vai trabalhar esse conhecimento para que a gente possa transmitir para o nosso. Então, qualquer que seja a nossa atividade, mesmo que seja braçal, temos a mente que coordena inteligência e sabedoria no exercício do ministério cristão. Qualquer que seja a nossa atividade, o nosso ministério na casa do Senhor, a nossa mente é que vai nos conduzir. É a mente que vai mandar para a gente as emoções, né? É a mente que vai fazer a harmonia, né, entre a inteligência e a sabedoria. Então, que Deus venha abençoar cada um dos irmãos nessa manhã.
E eu espero do fundo do coração que a gente possa usar a inteligência, usar as coisas que temos aí na Terra, né, a internet, como aliado para a gente continuar crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Amém? Então agradeço a oportunidade em nome de Jesus.